Olá, alunos! Hoje nós iremos trabalhar com a química da atmosfera. A atmosfera apresenta inter-relações, o sistema global da Terra apresenta inter-relações entre o ar, água, solo, sistemas biológicos e o homem. Então, entre a atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera e atmosfera, existem inter-relações em função desses fenômenos. Então, entre a atmosfera e a hidrosfera estão relacionados os fenômenos de precipitação, vapor d'água, ciclo hidrológico, energia, CO2 e oxigênio. Entre a hidrosfera e a biosfera, nós temos biomassa, nutrientes, água, CO2 e oxigênio. Entre a biosfera e a litosfera, nós temos nutrientes, matéria orgânica, e entre a litosfera e a atmosfera, nós temos material particulado, H2S, CO2 e água. Nós temos fontes naturais e antropogênicas relacionadas com esses fenômenos. Então, a fonte geoquímica, então aqui nós temos como exemplo um vulcão em erupção, liberando poluentes. A biogênica, que é obtida a partir de micro-organismos, e a antropogênica, então, que é pela ação do homem, que acabam gerando, então, compostos inorgânicos gasosos, do tipo COX, SOX e NOX, e compostos orgânicos gasosos, que nós vamos chamar de COVs, compostos orgânicos voláteis. Então, em 5 de junho de 2019, a ONU instituiu que a temática do Dia Mundial do Meio Ambiente foi sobre a poluição do ar, que vem se tornando uma preocupação crescente em todo o mundo, devido principalmente aos impactos que o ozônio, material particulado e outros poluentes atmosféricos têm na saúde humana. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que a poluição do ar dentro e fora de casa seja responsável por cerca de 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo. A maioria dessas mortes, 4 milhões, está relacionada à poluição ambiental externa. É um importante fator de risco que afeta populações urbanas e rurais em todo o mundo. A conscientização cada vez maior das pessoas sobre as consequências da poluição do ar para a saúde é um ponto positivo, mas precisamos adotar uma perspectiva mais ampla e atentar para os demais impactos da poluição no planeta. Os custos sociais da poluição do ar e os benefícios de reduzi-la vão além da saúde, incluindo clima, água, energia renovável e agricultura. Então, aqui nós temos os 5 impactos da poluição do ar, que são considerados como os 5 impactos mais importantes, dos vários impactos que a poluição ocasiona, que são, então, saúde, clima, água, energia e alimentos. Em relação à saúde, a poluição interna e externa está relacionada a 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo a cada ano. Em relação ao clima, alguns poluentes atmosféricos pioram as mudanças climáticas e aumentam o aquecimento no Ártico e derretimento do gelo. Em relação à água, a poluição do ar afeta os padrões de chuvas, a intensidade das tempestades e características climáticas regionais, como as monções. Em relação à energia, neblina e poeira causadas pela poluição do ar podem reduzir os rendimentos da energia solar em até 25%. Em relação ao impacto gerado nos alimentos, a poluição do ar reduz o rendimento de diversas culturas em todo o mundo, em até 15% para o trigo e soja e 5% para o milho.
informações, então, do Instituto de Pesquisas Mundiais. Então, nós temos compostos com efeitos ambientais significativos sobre a biota. Um deles, então, é o monóxido de carbono, cuja fonte e origem é a superfície terrestre. Pode ser, então, biogênica, então gerada a partir de micro-organismos, ou antropogênica, então, que é de 50% a 60% devido à ação do homem. Então, na atmosfera nós temos o metano, como nós vamos ter a geração do monóxido de carbono, então, a partir do metano, tá? Então, nós vamos ter compostos com essa estrutura, que é a partir, então, de micro-organismos anaeróbicos, já que é por via biogênica, né? Então, nós vamos ter a formação de gás carbônico e metano. Então, o metano reage com o radical hidroxila, formando, então, um radical alquil e água. Esse radical alquil reage com o oxigênio, produzindo um radical metilperoxila. Esse radical metilperoxila reage com o monóxido de nitrogênio, formando, então, o radical metoxila e dióxido de nitrogênio. O radical metoxila, em presença de oxigênio, produz formaldeído e radical hidroperoxila. E esse formaldeído, sob a ação da radiação ultravioleta, então produz monóxido de carbono e hidrogênio. Em relação às ações antropogênicas, como essas ações então obtêm monóxido de carbono? Então nós temos as reações de combustão de material orgânico, que são então os compostos orgânicos, que são os combustíveis, na presença de oxigênio, podem sofrer combustão completa ou combustão incompleta. Se a combustão for completa, os produtos são gás carbônico, dióxido de carbono e água. E se a combustão for incompleta, pode ocorrer a formação de monóxido de carbono e água, ou a formação de carbono sólido e água. Tá? Esse carbono sólido, geralmente, ele é identificado como furânio. Então, esse material orgânico, quando sofre combustão, aqui nós temos um exemplo de uma combustão completa. Então, por exemplo, a combustão do propano na presença de oxigênio, então produz CO2 e água. Na combustão incompleta, o mesmo propano na presença de oxigênio, então produz monóxido de carbono e água. O monóxido de carbono, em relação às etapas aqui da atmosfera, tá? Ele então tem um destino mais alto, então ele ocorre uma reação em cadeia, como na troposfera, que é acima da troposfera, né? Então ocorre reação em cadeia com o HO radical, que vai ser o catalisador, produzindo CO2. E próximo ao solo, então, nós vamos ter a ação dos micro-organismos, tá, que vão produzir, então, esse monóxido de carbono. Quais são os efeitos do monóxido de carbono nos seres humanos? Então, o oxigênio é respirado, né? Passa pela traqueia e vai para os pulmões, tá? Então, aqui nós temos nos pulmões as hemácias, ok? Essas, então, são as proteínas do grupo M, que fazem parte da hemoglobina. Então, o oxigênio, quando entra em contato com a hemoglobina, ele vai formar a oxihemoglobina, então, cujo ferro ele é o centro metálico,
e o oxigênio, então, vai se coordenar com esse ferro. Quando na presença de monóxido de carbono, essa hemoglobina, tá, que forma então a oxohemoglobina, tá, na presença do monóxido de carbono, o que vai acontecer? O monóxido de carbono, ele é 210 vezes mais, apresenta mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Então, o que vai acontecer? Essa molécula de oxigênio da oxohemoglobina vai ser substituída, então, pelo monóxido de carbono e vai ocasionar a formação da carboxiemoglobina, que é um composto muito estável e tem perigo de morte. Sempre, vocês já devem ter ouvido falar que quando se dirige, se liga o carro na garagem, essa garagem deve ser ventilada, tá? Justamente para garantir a quantidade de oxigênio presente, para que a combustão seja completa, porque se a combustão for incompleta, o que vai acontecer? Vai ocorrer a maior formação de monóxido de carbono, consequentemente, então, a oxohemoglobina formada inicialmente vai ser substituída, então, pela carboxiemoglobina, que pode levar, então, ao óbito. Entre os compostos com efeitos ambientais significativos sobre a biota, nós temos o dióxido de enxofre, o SO2. Então, aqui nós temos o ciclo do SO2 na atmosfera, tá? Então, que são obtidos, então, naturalmente por condições geoquímicas, né? Então, pelas emissões vulcânicas. Então, essas emissões vulcânicas geram ácido sulfídrico, dióxido de enxofre e sulfatos. Nós temos também a emissão de sulfatos pelo spray marinho. No oceano, então, temos emissões biogênicas dos oceanos, produzindo compostos reduzidos de enxofre. O SO2, então, derivado, então, das rochas sedimentares, né, a partir das chuvas e outras deposições, então, acabam gerando o SO2 e o sulfato, que vão ocasionar esse sedimento no fundo do oceano. Os compostos reduzidos de enxofre são, então, produzidos a partir das emissões biogênicas biogênicas costeiras, tá? Então, vejam que nós temos emissões biogênicas costeiras, próxima à costa marítima, e as emissões biogênicas dos oceanos, né? Então, em alto mar. O SO2 e os sulfatos, por deposição seca, então, vão precipitar sobre o solo, né, atingindo os rios e as rochas sedimentares. Nós temos a possibilidade de formação do SO2 a partir da queima de combustíveis fósseis, vapores, etc., né, a partir da chuva ácida, né? Esse SO2 e sulfatos em presença da água originam, então, a chuva ácida. E nós temos também a possibilidade da formação de compostos reduzidos em enxofre a partir de emissões biogênicas vegetais. Então, um dos principais poluentes derivados do enxofre, do SO2, do dióxido de enxofre, é a chuva ácida, que é derivada a partir da queima de combustíveis, carvão e derivados de petróleo, principais causas, então, do SO2 na atmosfera. Então, o dióxido de enxofre, ele oxida a trióxido de enxofre na presença de água, então ele forma o ácido sulfúrico, que são, então, os responsáveis pela chuva ácida.
Aqui então nós temos uma figura mostrando os vários gases que podem serem originados em função dos processos de emissão das indústrias e das residências, como SO2, NO2, que podem gerar ácido sulfúrico e ácido nítrico, que ocasionam então as chuvas ácidas. Quais são os efeitos da chuva ácida na biosfera? Em relação aos animais invertebrados e vertebrados. Então, é mais ácida, próxima de pH 4, que o pH normal, que é o pH 5, né, da chuva. Vão, então, ocasionar danos nas comunidades ecológicas em função dessa chuva ácida. Quando o pH for menor do que 4, todos, sejam animais invertebrados ou vertebrados, e muitos micro-organismos, muitas biotas, fungos, bactérias e assim por diante, são então destruídos. E além disso, vai ocorrer a redução em mortalidade de peixes e organismos aquáticos. Os lagos mais sensíveis ao ataque das chuvas ácidas são as concentrações baixas de íons alcalinos. A chuva ácida, então, reage com metais e carbonatos, como, por exemplo, mármores e calcários, gerando, então, prejuízos de bilhões de dólares anualmente. Então, aqui nós temos um exemplo de uma estátua, né, que aqui, então, há muito tempo atrás, né, como ela era, e depois, então, do efeito da chuva ácida, como ela ficou. Então, justamente o que aconteceu, o material constituído, né, dessa estátua é o carbonato de cálcio. Na presença de ácido fúrico, forma o sulfato de cálcio, água e CO2. Então, acaba, então, destruindo, né, a estrutura, né, do carbonato de cálcio quando é atacado, então, pelo ácido sulfúrico. Os efeitos do SO2 nos seres humanos. Então, ele é tóxico, né, não apresenta propriedades carcinogênicas, mas lembrando que o SO2, na presença, então, na respiração, nós também respiramos vapor d'água, né, e nos pulmões nós também temos vapor d'água. O que vai acontecer, pode ocorrer a formação também de uma chuva ácida, uma formação de um ácido, originando problemas, então, pulmonares. Bom, a atmosfera, aqui, então, temos uma pequena menção de um texto, então, pode-se assumir com boa aproximação que nosso planeta é um sistema fechado em termos de fluxos de massa, sem entrada ou saída de material. Tá? Então, importante, nós precisamos conhecer as características da atmosfera. No caso, essas características seriam a composição físico-química. Porque a partir dos poluentes, nós vamos poder verificar como ocorre a diluição desses poluentes e, como consequência, como ocorre essa dispersão desses poluentes. Em relação à composição química, então, lembrando que nós vimos na semana passada a respeito da evolução da atmosfera, né? Então, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e ao longo desse período a atmosfera sofreu modificações que permitiram o surgimento e manutenção da vida. Então, aqui nós temos os dados da provável composição da atmosfera antes e após o aparecimento da vida, em relação a outros planetas. Então, tem em relação a Vênus, Marte, tá? E aqui, então, a Terra,
em relação à provável composição no aparecimento da vida do planeta ou nos dias atuais, aqui nessa coluna. Então, em relação ao CO2, Vênus, Marte e Terra, né? Então, apresenta a Terra nos primórdios, lá no seu surgimento, nos princípios da vida do planeta, apresentavam praticamente uma concentração elevada de CO2, tá? Maior que 95%, né? 96,5% para Vênus, 95% Marte e 98% para Terra. Hoje, essa concentração é de 0,035%, aumentando, né, em função do efeito estufa. Em relação ao nitrogênio, Vênus apresenta 3,5%, Marte 2,7%, a Terra nos primórdios, né, então 1,19%, e a Terra de hoje, então, tem 79% de nitrogênio na sua composição na atmosfera. O oxigênio, Vênus tem traços, Marte 0,13%, na Terra lá nos primórdios, então, tinha traços, e na Terra atual temos 21%. O argônio, então, que é um gás nobre, então, em Vênus temos traços, em Marte 1,6%, a Terra nos primórdios, então, 0,1%, e a Terra atualmente, então, apresentam 1% de argônio. Então, lembrando aqui em relação às partes da atmosfera, né? Então, nós temos a troposfera. Então, aqui o que separa a troposfera da estratosfera, que é a tropopausa. Aqui, então, a camada de ozônio, né? A mesosfera e a ionosfera. Então, o estudo da poluição do ar é feito no âmbito da baixa atmosfera. Então, é nessa região aqui da troposfera e da estratosfera, justamente porque é nessa região onde nós temos aqui no final da estratosfera, né, a camada de ozônio, então responsável pela proteção da Terra aos raios solares. Então, aqui nós temos uma tabela mostrando a composição química em relação ao ar normal e ao ar poluído, em relação a cada um dos componentes. Então, nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e amônia. Então, quando nós temos nitrogênio no ar normal e no ar poluído, ele se mantém com a mesma quantidade de 78,09%. Oxigênio da mesma forma, no ar normal e no ar poluído, ele mantém-se com 20,94%. O argônio também se mantém com os mesmos percentuais na condição de ar normal e ar poluído, de 0,93%. Em relação ao dióxido de carbono, então no ar normal nós temos de 305 a 370 ppm, no ar poluído nós temos de 330 a 550 ppm. O monóxido de carbono no ar normal de 0,12 a 0,9 ppm, no ar poluído de 10 a 360 ppm. O dióxido de enxofre no ar normal temos 0,0002 ppm, no ar poluído de 0,01 a 0,06 ppm. O dióxido de nitrogênio no ar normal de 0,0005 a 0,02 ppm, no ar poluído de 0,12 a 0,25 ppm. Amônia, no ar normal, então, temos de 0,006 a 0,01 ppm,
e no ar poluído 0,075 a 0,285 ppm. Então, existem na atmosfera milhares de constituintes traço, tá? Então, que derivam então de 170 tipos de interações químicas, que é uma estimativa que foi realizada, tá? Então, aqui foram apresentados os principais. Em relação à poluição do ar, então o conceito de poluição do ar é qualquer modificação sofrida pela atmosfera natural que causem prejuízos diretos e indiretos ao homem, à fauna, à flora e aos demais recursos naturais em todas as suas utilizações consideradas normais. Em relação aos tipos de poluentes, eles são divididos em poluentes primários e poluentes secundários. Os poluentes primários, então, encontram-se no ar na mesma forma que foram emitidos, então, pela fonte. Então, são eles COX, SOX, NOx, hidrocarbonetos e material particulados. Os poluentes secundários formam-se a partir da interação entre dois poluentes primários ou entre poluentes primários e os constituintes normais do ar, por reações fotoquímicas. São poluentes secundários: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico, compostos orgânicos voláteis e organoperóxidos. Os principais poluentes da atmosfera, então, o monóxido, então ele é derivado da combustão incompleta de materiais carbonados, os veículos dos carros, dos automotores constituem a principal fonte. Como é que se faz o monitoramento? Então, a partir de espectrofotometria de infravermelho não dispersivo. O CO2, então, tem como origem, ele ocorre naturalmente, mas também é produzido a partir da combustão de materiais carbonados para a produção de energia, de queimadas, e também é monitorado por infravermelho não dispersivo. Os NOx, então, são produzidos naturalmente pelos vulcões, pela queima de combustíveis fósseis e queimadas. O método que é utilizado para fazer um monitoramento é da quimioluminescência. Os hidrocarbonetos, a origem, então, é a partir da evaporação e queima de combustíveis fósseis em veículos automotores e na indústria. O monitoramento é feito por cromatografia gasosa com ionização de chama. O dióxido de enxofre, então, é produzido naturalmente pelos vulcões, queima de combustíveis fósseis e processos industriais, e é monitorado, então, por infravermelho não dispersivo. O material particulado, então, a origem são indústrias, mineração, veículos, queimadas e construção civil, e ele é monitorado, então, por infravermelho não dispersivo. Então, o que afeta a poluição na atmosfera? Então, fatores meteorológicos, que são ventos, temperatura e precipitações, e condições topográficas. Então, a primeira causa, né, então, seria a dispersão, que é chamada, então, de dispersão atmosférica de contaminantes, né? Então, é usada para se referir ao espalhamento de poluentes gasosos devido aos efeitos conectivos e turbulentos do escoamento atmosférico. Além disso, então, é o resultado de mecanismos de transporte rápidos e irregulares. Então, os contaminantes são carregados pelo vento e naturalmente se misturam na atmosfera turbulenta. Durante a dispersão, os contaminantes podem sofrer reações químicas.
os contaminantes primários transformam-se em contaminantes secundários, que são depositados no solo ou na água. No solo, então, via seca, e na água, então, via úmida. Em relação ao efeito da dispersão na terra, então, aqui nós temos a poluição. Então, nessa região abaixo, nós temos a menor radiação incidente. Na região central, nós temos a maior radiação incidente. E na região superior também temos a menor radiação incidente. Tá? Então, vejam que na Terra, o maior efeito da dispersão, né, é na região central. Então, aqui nós temos uma visão simplificada, tá? Então, na região central vai ser mais quente e nos extremos, nos polos, né, vai ser mais frio. Em relação aos ventos, que são um outro fator, então, que são afetados pela poluição. Então, eles ocasionam a dispersão atmosférica de contaminantes, então, substâncias persistentes, de origem natural ou não, podem ficar circulando no ambiente. Então, aqui nós temos mostrando a partir dos ventos, né, os possíveis contaminantes que podem ser ocasionados, então, de origem natural, por exemplo, nos vulcões, né, que originam o dióxido de enxofre, o H2S. Pode ocorrer por deposição, suspensão, por absorção, liberação, né, no solo ocorre a erosão, intemperismo, por evaporação, precipitação, absorção, liberação, deposição, suspensão. Nos oceanos pode ocorrer por circulação das correntes. E aqui nas rochas e sedimentos pode ocorrer, então, por movimentos da crosta. Então, os ventos favorecem a dispersão dos poluentes, mas que em algum grau conseguem transferir estes a outras regiões. Tá? Em relação à temperatura, então nós temos um fluxo aqui chamado fluxo normal, né, de temperatura, e aqui inversão térmica. No fluxo normal, o que acontece? O ar quente, ele vai subir, tá, para encontrar as massas de ar frio e ar mais frio acima, na parte de cima, então, do sistema, da atmosfera. Na inversão térmica, o que acontece? Nós vamos ter o ar frio, ele se mantém, então, na parte de baixo, o ar quente vai ficar na região intermediária e o ar frio vai ficar na parte de cima. Então, quando o ar quente fica aprisionado entre as duas camadas de ar frio, que é essa situação aqui, nós temos as condições de estagnação de poluentes, né? Então, aqui eles não se dispersam, eles vão ficar concentrados, causando, então, a inversão térmica. A troposfera, então, é mais fria à medida que sobe, né? Que se sobe. Em condições favoráveis, ocorre, então, a dispersão dos poluentes. Em relação às precipitações, então, o retorno do vapor da água presente na atmosfera, no estado líquido ou sólido, à superfície da Terra, forma as seguintes precipitações. Então, chuva, neve, granizo, orvalho e geada. Então, esses processos geralmente retêm e aglutinam os poluentes. Em relação às condições topográficas, as irregularidades do terreno influenciam sobre o grau de dispersão de poluentes.
A autodepuração. Então, a autodepuração é a capacidade de promover a estabilização de determinada carga poluidora nele lançada. Então, os processos de emissão de poluentes associados aos processos de turbulência da atmosfera caracterizam, então, essa capacidade de autodepuração. Nós temos como consequência da poluição o comprometimento em níveis locais, regionais e até globais, né? Então, da saúde, dos bens materiais e dos recursos naturais. Em relação aos efeitos sobre os seres vivos e materiais, os poluentes, então, apresentam como consequências o NOx, então ele vai apresentar afecções respiratórias e alterações sanguíneas, destroem a clorofila, causam edema pulmonar, deterioram borracha, tecidos, favorecem o envelhecimento precoce. Os materiais particulados, eles causam então problemas estéticos, com fuligem os prédios e a paisagem, produz bruma e reduz a visibilidade, irrita mucosas e brônquios, ocasiona então poluentes tóxicos para os pulmões, né? Leva os poluentes tóxicos aos pulmões, reduz a produção de vitamina D em recém-nascidos, causa danos às plantas, modificações no clima terrestre, distúrbios digestivos, anemia, nervosismos, paralisia, câncer nas vias respiratórias. Os hidrocarbonetos, então, formam neve escura e amarelada sobre as cidades, irritam olhos e mucosas e alguns são carcinogênicos. O SOx, então, irritam as vias respiratórias, destroem a clorofila, corroem ferro, aço e mármore, causam danos irreversíveis aos pulmões quando combinados com partículas, provocam a acidez da chuva. E o COx, então, em níveis muito baixos, agravam o coração e comprometem o funcionamento normal do cérebro. Em níveis muito elevados, causam, então, a morte por asfixia e é o principal responsável pelo efeito estufa. Temos, então, como consequências da poluição os efeitos globais que são, então, chuva ácida, efeito estufa e camada de ozônio. Então, o efeito estufa se deve à formação, né, como é que ocorre a formação dele, devido ao aumento da concentração de gases, dos gases de estufa, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e clorofluorcarbonetos, CFCs, e como consequência direta ocorre então um aumento progressivo da temperatura global. Em relação à degradação da camada de ozônio, temos como característica então uma faixa de 30 km de espessura, né? Ok? É altamente rarefeito e a capacidade de interagir com um grande número de substâncias químicas, os CFC, né, que são os freons que reagem com a camada de ozônio, destruindo, então, degradando a camada de ozônio. Como é que, então, nós podemos melhorar a qualidade do ar? Então, primeiramente, temos que fazer a investigação do problema relacionado ao poluente, o levantamento das fontes poluidoras com questões do tipo: o que é, onde e quando está sendo gerado, então, essa fonte poluidora. Após a identificação dos padrões de qualidade, então, temos esses órgãos que são órgãos relacionados à proteção do meio ambiente, né, o PRONAR, com a resolução do CONAMA, então, de maio de 89, março de 90 e agosto de 90, e o PROCONV, com a resolução do CONAMA, então, em
86 e 93. E nos Estados Unidos, então, nós temos o USEPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, né, dos Estados Unidos da América. Então, que medidas devem ser levadas em consideração para o controle da qualidade do ar? Então, tem que se fazer o planejamento e zoneamento territorial, redução ou eliminação das emissões e controle das emissões. Em relação ao planejamento territorial e zoneamento, então é necessário saber então a localização adequada da fonte poluidora em relação a outras áreas de que falamos, então da distribuição adequada das edificações, melhoria da circulação de veículos, melhoria e incentivo do uso de transporte coletivo e utilização de barreiras à propagação de poluentes. Então, aqui nós temos um exemplo de um esquema, né, uma figura mostrando o esquema de uma vegetação protetora, então, versus a poluição do ar. Então, aqui nesse caso, aqui mostrando se essa vegetação não é protetora, o que vai acontecer? Essa poeira, material particulado, ela vai passar sobre essa vegetação e vai se depositar no outro lado. Se essa vegetação é protetora, essa poeira, esse material particulado vai ficar retida nessa vegetação protetora e aqui após essa vegetação o sistema vai estar sem esses poluentes que ficaram retidos então nessa vegetação. Em relação à redução ou eliminação das emissões, nós temos o uso da matéria-prima e combustíveis menos poluidores, o uso de energia elétrica no transporte, a modificação dos processos industriais, os processos chamados de química verde, né, visando então menores índices de poluição, a operação e manutenção adequada dos equipamentos e processos, o controle meteorológico. Então, em relação a esses controles, nós temos o Protocolo de Kyoto, então, que foi um tratado internacional com compromisso para a redução da emissão de gases que provocam efeito estufa, consideradas como causa do aquecimento global. Ele foi negociado em 1997, e entrou oficialmente em vigor em 16 de fevereiro de 2005, com 163 países envolvidos. Então, ele propõe um calendário pelo qual os países envolvidos têm a obrigação de reduzir a quantidade de gases poluentes em pelo menos 5,2% até 2,12% em relação aos níveis de 1990. Os instrumentos que são utilizados, então, o mercado de carbono e o mecanismo de desenvolvimento limpo, cuja sigla é MDR. E hoje, o que é feito em relação ao protocolo de Kyoto? O meio ambiente, então, está enfraquecido, o protocolo de Kyoto foi estendido até 2020. Aqui, então, nós temos um resumo da 18ª Conferência das Partes na Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, onde foi colocado que somente 37 países dos 194 signatários da COP apoiam hoje o Protocolo de Kyoto. Junto, eles respondem apenas por 15% do total das emissões de gás carbônico, e há uma relutância dos Estados Unidos em assinar o tratado que limitou o alcance das propostas para diminuir o aquecimento do planeta, isso em 1997. Por quê? Os Estados Unidos e a China, juntos, respondem por 40% das emissões de gases poluentes. Eles são isentos das responsabilidades legais aplicadas aos demais países.
o Brasil e o Protocolo de Quioto. Então, o Brasil assinou o Protocolo de Quioto em 29 de abril de 98, mas somente em 20 de julho de 2002, a Assembleia Legislativa aprovou o texto. E a ratificação do Protocolo de Quioto foi feita, então, em 23 de agosto de 2002. Então, não incluía esse Protocolo de Quioto aqui no Brasil, não incluía metas obrigatórias para os membros do BRICS. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países envolvidos deviam arcar com as responsabilidades maiores da poluição. Em relação ao controle das emissões, então, existem hoje, então, no mercado, equipamentos para retenção de gases e partículas, para diminuição, então, dos poluentes, né? Que são, então, filtros de manga, coletores inerciais, coletores gravitacionais, ciclones, precipitadores eletrostáticos, torres de borrifo, enchimento, pós-queimadores catalíticos, catalisadores, condensadores de vapores. Então, uma das ações que são bastante utilizadas para a diluição dos poluentes é o uso de chaminés, de altas chaminés, com altura justamente para minimizar esse efeito de poluição. Então, agora eu vou comentar com vocês dos processos que são utilizados para o controle, então, dessas emissões. O catalisador ou pós-queimador catalítico, então, ele é utilizado para controlar emissões de automóveis, né? Então, eles são obrigatórios hoje, então, de serem utilizados, eles têm essa forma, né? Então, o que acontece? Os gases poluidores entram por aqui, passam, então, pelo catalisador, tá? E são eles CO, hidrocarboneto CNO2, e nessa saída dos gases vão ser gerados, então, nitrogênio, água e CO2, tá? Depois de passar, então, por esse catalisador. Então, as reações químicas que acontecem aqui entre o catalisador e os gases que inicialmente se encontram na atmosfera. Um outro processo utilizado, então, é o precipitador eletrostático, tá? Que ele tem uma eficiência, então, de 99,5% para material particulado. Então, são várias etapas que ele é utilizado. Então, na primeira etapa, então, ocorre a ionização do ar. Na segunda etapa, o carregamento do material particulado. Na seguinte, migração. E, por último, então, a adesão. Tá? Então, nós temos aqui a bolinha azul, que é o fio de carregamento. As bolinhas brancas, que são as cargas elétricas. Tá? E em verde nós temos, então, o material particulado. Tá? Então, é um processo eletrostático. Então, inicialmente nós temos o fio de carregamento com as cargas elétricas. Tá? O que vai acontecer? Esse material vai ser colocado em contato com o material particulado, né? Esse conjunto de fio de carregamento com as cargas elétricas. O que vai acontecer, então, é que esse sistema de cargas elétricas com fio de carregamento vai se aproximar, então, do material particulado e vai ocasionar, então, a migração para o polo positivo e
na etapa seguinte, então, ele vai ficar aderido, então, nesse polo positivo. O material particulado vai ficar aderido nesse polo positivo. E, por último, então, as cargas elétricas como fio de carregamento vão ser liberadas. Tá? Essa aqui é a planta onde tem esse sistema de precipitação por eletrostática. Tá? Então, ele é utilizado para emissões industriais de material particulado. O filtro de manga, então, é utilizado então, para 99,9% para material particulado. Então, ele é utilizado também para emissões industriais então, de materiais particulados. Tá? Então, aqui nós temos um esquema, aqui é uma foto do sistema. Então, vai ocorrer a entrada de ar com poluentes, entra no sistema, tá? E vai ser parte do material, vai ser depositado nessa base aqui embaixo, chamada base única, né? Uma gaveta de coleta, tem uma gaveta de coleta para o pó mais grosso. Tem um separador, né, onde tem um ciclone. Depois vai passar pelo filtro de mangas, tá? Então ele tem um fluxo descendente. Então as mangas são de poliéster. Vai ocorrer então depois, na sequência, né, depois que passa por essas mangas filtrantes, a saída do ar filtrado. Tá? E aqui então seria a gaveta para coleta de pó mais fino. Em relação aos lavadores de gás, então eles são utilizados na forma de spray em série, então cobrindo completamente o fluxo de gás. É uma opção mais simples e barata de absorver os poluentes. O poluente é transferido para o solvente, água, e deve ser tratado por meio de reações químicas. Tá? Então, um lavador muito comum é chamado lavador Venturi, tá? Onde ocorre a entrada de ar, a entrada dos gases, e aí por uma bomba esses gases são levados, então, a um separador ciclônico e passam por um demister, tá? Que vai fazer então essa separação, e aqui nós temos a saída do ar tratado. Esses lavadores de gases são utilizados então para emissões industriais de materiais particulados e outros gases solúveis. Então aqui nós temos um estudo de caso para verificar como é que se faz então o tratamento adequado. Então, qual é o problema desse estudo de caso? Então, são os odores desagradáveis emitidos por essa fonte. Então, a primeira etapa, então, é fazer a identificação das fontes geradoras desse odor. Então, se verifica por processamento de subprodutos, né? Então, a produção de farinhas, de vísceras, penas e de carnes, né? Depois disso, se faz a caracterização do efluente gasoso, tem com compostos sulfurados, que são chamados de mercaptanas, compostos nitrogenados, que apresentam aminas, compostos orgânicos, então moléculas orgânicas contendo os grupos cetona, aldeído e ácidos carboxílicos, que podem originar esse odor desagradável. Bom, e aí nós vamos ter as estratégias de tratamento, então, que visam buscar minimizar a emissão de odores gerados pela indústria, adotando medidas de controle. Os principais métodos que são utilizados, então, são os bioquímicos, os químicos e os físicos. Os bioquímicos podem ser por biofiltro, bioscrubbers ou lodo ativado. Os químicos podem ser por scrubbers químicos, oxidação térmica, catalítica ou ozonização.
E os físicos, então, pode ser por condensação, a dissorção, o principal agente utilizado é o carvão ativado, e absorção. Então, os scrubbers são colunas de absorção de troca gás líquido. Então, em relação aos sistemas bioquímicos, então, por biofilmes. Então, nós temos aqui um sistema, uma planta, né, onde nós temos um leito com micro-organismos nessa região, aqui o ar com odor úmido e o lixiviado. Então, o que vai acontecer? A amostra, ela é introduzida nessa parte aqui, e aqui ocorre, então, a troca por um leito empacotado, né? Então, o ar com odor vai entrar por aqui. Então, nós vamos ter o contaminante do gás, vai ocorrer a entrada de oxigênio também, e aí vai fazer a troca do contaminante pelo oxigênio, e nós vamos ter o ar limpo depois de passar por uma biopelícula. Essa parte aqui. As vantagens de usar esse sistema por biofiltros é que tem pouca supervisão e consumo de energia e elimina diversos compostos. As desvantagens é que tem pouco controle das condições e tem risco de entupimento. Tá? Então, nesse sistema empregam bactérias suportadas que decompõem os compostos orgânicos, então, que estão localizados então, nessa biopelícula, empregando então como substrato para o seu desenvolvimento. Aqui então nós temos ainda em relação aos sistemas usando biofiltros, a rota dos gases, né? Então vai passar por um exaustor, depois por um umidificador e por fim então pelo biofiltro. Um outro processo biológico, então, são os bioscrubbers, tá? Então, que são colunas de absorção de troca gás líquido. Aqui, então, nós temos uma planta industrial desse tipo de processo. Então, são colunas recheadas com micro-organismos suportados que são constantemente borrifados com água. A vantagem de usar, então, esse processo é que remove compostos altamente solúveis. E a desvantagem é que o efluente industrial acaba gerando odores e deve ser tratado. Um outro processo biológico, então, é o Landepfarm, e são baseados, então, nas propriedades físico-químicas do solo e de sua intensa atividade microbiana, biodegradação e fixação dos gases. Então, minimizam os riscos de contaminação ambiental, apresentam como aplicações controladas na superfície ou no interior do solo, acompanhada por práticas de manejo e monitoramentos constantes. E eles evitam, então, a lixiviação dos lençóis freáticos. Em relação aos processos químicos, então, nós temos o scrubber químico. Então, aqui é uma planta industrial desse processo. Os gases contaminados são injetados pela parte inferior do tanque e eles fluem verticalmente para cima e entram em contato com o líquido de limpeza, aqui dentro, reativo, o qual encontra-se disperso mediante borrifação. A desvantagem é que o efluente líquido gerado deve ser tratado. Como tratamento químico, nós podemos ter o ozônio, aqui então uma planta, usando ozônio como tratamento. Então, o processo baseia-se no elevado poder oxidante do ozônio. Ele é geralmente empregado em série com outros métodos, como o lodo ativado. Tem como vantagens que é isento de resíduos e não há risco de transporte, pois sua produção é local. E a desvantagem, a maior desvantagem é o elevado custo. E por fim, o último tratamento, então, que são os tratamentos físicos.
que seriam por adsorção, usando então carvão ativado. Então, aqui é um esquema de como é que ocorre esse tratamento físico, tá? Então, o carvão ativado, ele tem uma elevada área superficial que facilita a adsorção da maioria dos compostos gasosos, ele vai concentrar os poluentes, depois ele necessita de um tratamento por pirólise ou pode ser descartado como resíduo. Ele apresenta uma elevada eficiência. Então, o gás, ele entra então por essa parte aqui do sistema. Aqui nós temos um chamado fundo de apoio e distribuição, a carga do carvão ativado. Aqui depois nós temos a fixação, limitação, né? Então, nessa região é onde vai ocorrer a purificação do gás. E aqui nós temos então a saída do gás após o processo então de purificação, tá? Então nós temos dois locais de entrada, pela parte de cima, de baixo, né, e pela parte de cima de entrada e saída após então a passagem pelo processo físico de adsorção via carvão ativado.